Você já ouviu falar da festa de Corpus Christi? Mas será que você conhece a verdadeira história por trás dessa celebração tão importante para a fé cristã? Milagres inexplicáveis, uma jovem mártir, visões celestiais e até mesmo uma hóstia que sangrou diante de uma igreja cheia de fiéis. O que parecia apenas mais uma data religiosa no calendário, esconde uma cadeia de eventos surpreendentes que atravessaram séculos e mudaram para sempre a forma como milhões de cristãos veem a presença de Deus na Eucaristia. Neste vídeo, você vai descobrir cada detalhe dessa história com profundidade, mas sem enrolação. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de fé, dúvida, coragem, milagres e revelações que conectam a terra ao céu. Seja muito bem-vindo ao canal Mundo do Saber. Aqui é onde a fé encontra o entendimento. E agora, vamos juntos descobrir a verdadeira origem do Corpus Christi. O ano era 1263. A Europa vivia um tempo de intensa religiosidade. Igrejas cheias, missas solenes e o temor a Deus presente em cada gesto cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, heresias surgiam, questionando verdades antes inabaláveis. Em meio a esse cenário, um sacerdote chamado Pedro, vindo da cidade de Praga, enfrentava uma das maiores tormentas que um homem de fé pode viver: a dúvida. Pedro era conhecido por sua devoção, mas em seu coração crescia uma inquietação silenciosa. Ele já não tinha certeza se Cristo estava realmente presente na hóstia consagrada. A Eucaristia, o sacramento mais sagrado da fé cristã, havia se tornado para ele um símbolo vazio. As orações já não lhe traziam paz. As missas antes sagradas agora lhe pareciam meros rituais. A dúvida corroía sua alma. Buscando respostas e forças para não abandonar seu ministério, Pedro decidiu fazer uma longa e difícil peregrinação até Roma, a cidade eterna, não por turismo, mas por salvação. Queria rezar diante dos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo e pedir a Deus uma prova, um sinal, algo que o arrancasse daquela escuridão interior. Sua jornada seria longa, atravessando colinas, florestas e pequenas vilas. Mas no meio do caminho, algo o atraiu. Uma cidade chamada Bolsena. Ali, muitos peregrinos paravam. Era uma terra conhecida por sua intensa fé, sua beleza natural e por um nome que ecoava pelos corredores do tempo: Santa Cristina. Pedro não sabia ainda, mas ali começaria a transformação que o colocaria no centro de um dos milagres mais impactantes da história da Igreja. Ao chegar à cidade de Bolsena, o sacerdote Pedro foi imediatamente envolvido por um clima diferente. Não era apenas a beleza do lugar, nem a arquitetura antiga. Havia algo sagrado no ar, algo que parecia tocar a alma. A fé naquela cidade era viva, intensa, e tudo isso girava em torno da história de uma jovem chamada Cristina, uma mártir da fé cristã que, mesmo diante das maiores provações, jamais negou o nome de Jesus. Santa Cristina não era uma personagem de conto de fadas. Era uma jovem, de carne e osso, nascida numa família pagã, numa época em que seguir a Cristo significava assinar a própria sentença de morte. Seu pai, um homem poderoso da cidade, não aceitava sua conversão. Humilhado e enfurecido, fez de tudo para quebrar sua fé. A prendeu, a torturou, tentou forçá-la a se curvar. Mas Cristina, mesmo tão jovem, resistiu. Seu coração pertencia a Deus e ninguém tiraria isso dela. E foi então que veio o momento mais impressionante. Desesperado, seu próprio pai ordenou que amarrassem uma enorme pedra ao corpo da filha e a lançassem no lago de Bolsena. A intenção era clara: deixá-la afundar para sempre. Mas o que aconteceu naquele instante marcou para sempre a história do local. Em vez de afundar, a pedra flutuou. Sim, uma pedra que flutuou sobre as águas, sustentando Cristina com suavidade, como se mãos invisíveis a segurassem. O milagre. Um sinal claro de que Deus estava ali, agindo. E não foi só isso.
Conta-se que as pegadas de Cristina ficaram marcadas naquela pedra, pegadas que permanecem ali até hoje, um sinal físico, concreto, um lembrete de que a fé, mesmo diante da morte, pode mover o impossível. Esse milagre transformou toda a cidade de Bolsena. Peregrinos começaram a chegar. O lugar virou um refúgio para os que buscavam cura, esperança, proteção. E Pedro, o sacerdote, se viu profundamente tocado por essa história. Ali, naquela cidade onde uma jovem havia vencido a morte pela fé, Pedro tomou uma decisão. Ele celebraria uma missa, pediria a intercessão de Santa Cristina, rogaria por uma resposta, um sinal de que Cristo, de fato, estava presente na Eucaristia. O que ele não sabia é que aquele pedido seria atendido de forma mais poderosa do que ele jamais poderia imaginar. Na manhã seguinte, em Bolsena, o sacerdote Pedro se preparava para celebrar a missa. Com o coração ainda inquieto, mas esperançoso, ele vestiu seus paramentos, fez o sinal da cruz e se dirigiu ao altar, diante de uma pequena comunidade que, assim como ele, acreditava que milagres ainda aconteciam. Mas naquele dia, seria Pedro quem testemunharia algo que ultrapassaria todos os limites da razão. Durante a celebração da Eucaristia, ele chegou ao momento mais sagrado da missa, a consagração. Ergueu a hóstia entre as mãos e, mesmo lutando interiormente com suas dúvidas, pronunciou as palavras: "Tomai todos e comei, isto é o meu corpo." E então, a hóstia começou a sangrar. Sim, sangue verdadeiro escorreu lentamente pelas suas mãos. Caiu sobre o corporal, o tecido sagrado que cobre o altar. Algumas gotas pingaram no chão, manchando as pedras do templo. Pedro ficou imóvel. O tempo parecia ter parado. A comunidade, em choque, apenas assistia, entre lágrimas, silêncio e adoração. O que parecia dúvida se tornou convicção. O que era escuridão se tornou luz. Pedro não conseguiu continuar a missa. Com as mãos trêmulas, envolveu cuidadosamente a hóstia sanguentada no corporal, retirou-se para a sacristia e, chorando, ajoelhou-se. Naquele instante, ele sabia. Não era mais necessário buscar provas. Cristo estava ali, presente, vivo, real. O milagre se espalhou como fogo por toda a região. Padres, religiosos, fiéis, todos queriam ver. E as evidências estavam ali, diante dos olhos. O tecido manchado, as pedras marcadas pelo sangue, o testemunho vivo de dezenas de pessoas. Pedro, ainda tomado pela comoção, decidiu então levar o corporal diretamente ao Papa. E não demoraria para que esse episódio se tornasse o marco de uma nova era de fé na Igreja. Com o corporal manchado de sangue cuidadosamente guardado, o sacerdote Pedro partiu de Bolsena em direção à cidade de Orvieto. Ali residia temporariamente o homem mais poderoso da Igreja, o Papa Urbano IV. Pedro não levou apenas um pedaço de tecido, levava consigo o testemunho vivo de um milagre. Ao chegar, foi recebido com atenção. E quando relatou o que havia presenciado, o Papa o ouviu em silêncio. Olhos fixos, semblante grave, respiração contida. Diante das provas físicas, o sangue, os testemunhos e as lágrimas sinceras de um sacerdote que havia recuperado a fé, o Papa não teve dúvidas. Para Urbano IV, aquele não era um acontecimento isolado. Era um sinal. E foi aí que algo extraordinário aconteceu. Na memória do Papa, emergiu a lembrança de uma história quase esquecida. Uma visão, uma profecia recebida por uma mulher anos antes daquele milagre. Seu nome? Juliana de Liege. Juliana foi uma freira belga, nascida no início do século XIII. Desde muito jovem, vivia em profunda comunhão com Deus, mas também era atormentada por uma imagem que se repetia em sonhos e visões.
Ela via um disco branco e resplandecente, como a lua cheia, mas com uma mancha escura em um dos lados. Durante anos, Juliana não compreendeu o que aquilo significava, até que em oração profunda o sentido lhe foi revelado. O disco representava a igreja, e a mancha, a ausência de uma festa especial, dedicada exclusivamente à Eucaristia, ao corpo de Cristo. Na época, a Quinta-feira Santa já lembrava a instituição da Ceia do Senhor, mas era um dia misturado à dor da paixão, triste, penitente. Juliana entendeu então que Cristo desejava algo novo. Uma festa alegre, solene, uma celebração de vitória. Uma data onde a Eucaristia fosse adorada com júbilo, como o centro da fé. Ela confidenciou essa visão a um único sacerdote de confiança, Jacques Pantaleão. O tempo passou, Juliana faleceu e a visão foi deixada de lado. O que ninguém poderia imaginar é que Jacques, o único guardião daquele segredo, viria a se tornar o próprio Papa Urbano IV. Ao ouvir o relato do milagre em Bolsena, ao ver com os próprios olhos o corporal manchado de sangue, ao recordar a visão de Juliana, agora com clareza divina, o Papa compreendeu. O céu havia falado. A visão, esquecida por anos, era agora confirmada por um milagre visível, concreto e incontestável. Daquele momento em diante, a decisão estava tomada. A igreja precisava de uma festa, uma celebração oficial, um dia sagrado para honrar o maior dos mistérios cristãos, a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Após reconhecer o milagre como um sinal divino, o Papa Urbano IV sabia que não podia agir com precipitação. Em tempos onde a fé convivia com o ceticismo e heresias cresciam silenciosamente, era essencial confirmar a veracidade do acontecimento, com todo o rigor da Igreja. Foi então que ele convocou dois dos maiores nomes da teologia de sua época, São Tomás de Aquino e São Boaventura. Ambos eram homens não apenas de fé profunda, mas de intelecto extraordinário, conhecidos por sua santidade, sabedoria e zelo pela verdade. Junto com outros teólogos, eles partiram para Bolsena, onde analisaram as relíquias, o corporal manchado de sangue, as pedras ensanguentadas do altar e os testemunhos dos fiéis que presenciaram o milagre. A investigação foi criteriosa, nada ficou sem exame, nenhum detalhe foi ignorado. E ao final de sua missão, todos chegaram à mesma conclusão. O milagre era autêntico. Com a confirmação, o retorno ao Orvieto se transformou em um acontecimento histórico. O povo soube que os teólogos estavam trazendo as relíquias sagradas e não demorou para que multidões começassem a segui-los. De aldeias distantes, fiéis desciam montanhas, atravessavam vales e se juntavam à procissão. Era como se toda a região tivesse despertado para a glória do milagre. Enquanto a comitiva se aproximava de Orvieto, o próprio Papa, emocionado, decidiu ir ao seu encontro. Ao se encontrar em uma ponte fora da cidade, o Papa não hesitou. Desceu de sua carruagem, ajoelhou-se no chão e adorou a Eucaristia com lágrimas nos olhos. Foi ali, naquele instante, que nasceu o que conhecemos hoje como Procissão de Corpus Christi. De volta à cidade e convencido da urgência espiritual, Urbano IV não perdeu tempo. Em 1264, ele promulgou a bula Transiturus de Romundo, um documento oficial que instituiu a festa de Corpus Christi para toda a Igreja. A intenção era clara: reafirmar a fé na presença real de Cristo, na Eucaristia, em um tempo em que muitos estavam se afastando da verdade. Ele via essa nova festa como um remédio contra o esfriamento da fé,
uma luz contra as trevas da dúvida. E foi assim que, com a aprovação da Igreja e o clamor do povo, nasceu a solenidade que atravessaria os séculos, não apenas como uma data litúrgica, mas como um testemunho vivo de que o céu se manifesta na terra e que, sim, Jesus está presente no pão consagrado. Com a instituição oficial da festa de Corpus Christi, o Papa Urbano IV sabia que esse novo dia solene exigiria algo grandioso, algo que fizesse jus à grandeza do mistério que celebrava. Era preciso mais do que um decreto. Era necessário criar uma liturgia viva, profunda e que elevasse os corações dos fiéis ao céu. Foi então que ele voltou-se ao homem que havia ajudado a investigar o milagre, São Tomás de Aquino. Tomás, com sua mente brilhante e coração devoto, se retirou em oração. Ele sabia que o que escreveria não era apenas um hino, era uma resposta do céu. E assim nasceu o Laudación, o hino oficial da solenidade de Corpus Christi. Um poema litúrgico tão sublime que, ao ser apresentado ao Papa, causou silêncio. Os outros teólogos, que também haviam composto suas versões, rasgaram seus próprios manuscritos. Reconheceram que Tomás havia capturado o espírito da festa com perfeição. O hino exaltava a presença real de Cristo na Eucaristia, o milagre cotidiano da transformação do pão e do vinho, e a grandeza desse sacramento que ultrapassa o entendimento humano. Com isso, a celebração ganhou forma. Procissões públicas, ostensórios com o Santíssimo Sacramento sendo levados pelas ruas, tapetes coloridos, flores, hinos, incensos e multidões de fiéis rendendo graças ao corpo de Cristo. Mas faltava algo. O Papa decidiu então eternizar o milagre, construindo um templo que abrigasse o corporal ensanguentado. E assim nasceu a Catedral de Orvieto, uma das maiores obras da arquitetura gótica italiana. Erguida sobre rochas, com torres apontando para o céu, aquela catedral se tornou mais do que uma construção. Ela é um memorial, um relicário de pedra, um santuário onde o milagre ainda é venerado por fiéis de todo o mundo. Séculos depois, a festa de Corpus Christi segue viva. Ela é celebrada em diversos países, por milhões de pessoas, em línguas diferentes, mas com um só coração. E tudo isso começou com uma dúvida. Uma dúvida que se transformou em milagre. Um milagre que se transformou em fé. Hoje, muitos séculos depois do milagre em Bolsena, a festa de Corpus Christi continua a iluminar os corações dos que creem. Mas é importante lembrar, nem todas as religiões celebram essa data. Nem todos compreendem ou aceitam o mistério da Eucaristia da mesma forma. E está tudo bem, porque mais do que dogmas ou ritos, o que realmente importa é a fé. A fé que move, a fé que acolhe, a fé que transforma. Seja qual for sua tradição, sua igreja ou sua forma de oração, quando você busca Deus com sinceridade, você se aproxima da verdade. O milagre da hóstia ensanguentada nos recorda uma coisa essencial, que o divino ainda caminha entre nós, que a presença de Cristo não está apenas no altar, mas também no gesto de compaixão, no perdão, no amor ao próximo. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também busca respostas. E lembre-se, o maior milagre de todos é acreditar. Se essa história te emocionou, te ensinou algo novo ou te fez refletir, nós só temos uma coisa a te dizer. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Aqui no Mundo do Saber, buscamos levar conhecimento, fé e reflexão até você, com respeito, profundidade e amor pela verdade. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para clicar no botão de inscrever-se. Isso nos ajuda muito e garante que você não perca nenhum dos próximos vídeos. E se quiser continuar mergulhando em histórias que revelam o poder da fé e da sabedoria, clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela. É o nosso conteúdo mais recente
feito com o mesmo carinho e propósito. Que Deus te abençoe e até a próxima jornada de conhecimento aqui no Mundo do Saber.